Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Muito foi falado hoje. Deus usou muitas pessoas para estar falando de maneira gloriosa, mas eu creio que ainda o Senhor tem uma porção especial para cada um de nós. Amém? Se você veio ouvir a palavra de Deus, olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: se prepare, porque Deus ainda fala com os seus filhos aqui na terra dos viventes. Irmãos, o nosso irmão Tiago abriu o livro sagrado, a Bíblia, o livro de Gênesis, e eu também vou caminhar por terras, por caminhos conhecidos. Oh glória! Livro do Gênesis, capítulo de número 40. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu manual, a sua espada, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. Vamos caminhar por caminhos conhecidos, Toma cuidado com esses caminhos novos que estão tendo por aí, irmãos? Pregador de Deus prega a Bíblia, prega a palavra, prega aquilo que está na Bíblia, Não precisa de sensacionalismo e não precisa de enfeitar para Deus operar. Vemos aqui com simplicidade Deus falando poderosamente na nave da igreja. Amém? Quem achou o texto bíblico, diga amém. Gênesis, capítulo de número 40, e vamos ler a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho. E a José disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor e saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão do Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Repita comigo: 3 dias. 3 dias. Olha o mistério aí. Ainda de 3 dias, ou dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo a Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Oh, glória a Deus! Para não ficar muito grande a leitura, vamos ler o versículo 23. Amém? Louvado seja Deus. Para finalizar: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Repita comigo: antes se esqueceu dele. Pode se assentar, tomar o seu assento. Se você puder liberar sua mão, só por um minuto, dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus nesta noite. Oh, aleluia! Que passagem maravilhosa, irmãos? Quero agradecer a Deus e externar minha eterna gratidão pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida dos meus pastores, pelos pastores que nos honram aqui, nossos amigos, e é com muito temor e tremor que a gente sempre traz a palavra do Senhor, de uma maneira simples, mas objetiva, porque a nossa visão hoje já um pouco mais amadurecida, porque somos eternos aprendizes na presença de Deus. Aqui não tem nenhum mestre, aqui não tem nenhum doutor,
e ainda que tivesse alguém muito graduado, ainda seria aluno, porque ninguém nunca vai conhecer 100% os mistérios que existem na divindade do nosso Deus. Quem entende assim, diga amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem nunca ouviu, quem nunca estudou, quem nunca participou de um estudo, quem nunca ouviu uma mensagem acerca de José? Uma mensagem tremenda, uma história verdadeira, uma história verídica. A história de José não é uma ficção. A história de José não é algo fictício. A história de José, ela realmente aconteceu e está registrada na Bíblia Sagrada. Este grande acontecimento na vida deste grande servo de Deus. E a Bíblia diz que Jacó gerou a José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Quem entende assim, diga amém. Mas precisamente o 11º filho de Jacó, porque depois veio o último filho de Jacó, chamado Benjamim. Amém? E a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, simbolizando também as tribos de Israel. Jacó gerou a José. José então foi gerado por Jacó. Jacó foi gerado por Isaac. E Isaac foi gerado por Abraão. E Abraão foi gerado por Terá. Quem entende assim, diga amém. Ou seja, Terá gerou Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a José. Oh, glória a Deus. Olha que interessante. Mas a Bíblia diz, entretanto, que, preste muita atenção, a Bíblia diz categoricamente que o Senhor não foi com Terá, porque Terá adorava ídolos. Há quem diz que este homem fabricava ídolos e ele vendia esses ídolos para sustento da sua casa e da sua família. Mas a história vai dizer que na descendência de Terá, quando ele gera Abraão, Abraão já numa determinada idade, ele se revolta com esses ídolos, quebrando algumas divindades de seu pai, e aí ele tem um encontro extraordinário com Deus. Oh, aleluia! Eu já quero aplicar aqui na nave da igreja. Quando você começar a se despir de você, quando você começar a obedecer mais a palavra, quando você entender que você tem que dar mais primazia às coisas de Deus, meu irmão, pode ter certeza que aí o Senhor vai se inclinar no seu alto e sublime trono e vai começar a falar ao teu coração coisas extraordinárias sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus foi com Abraão, porque Abraão se envolveu com o Senhor, porque Abraão andava diante da presença de Deus, porque Abraão temia a presença do Deus Criador dos céus e da terra. E a verdade é essa, que Abraão gerou a Isaac, e seu filho Isaac trilhou os mesmos caminhos de seu pai. Olha que interessante. E a Bíblia diz que o Senhor foi com Isaac. Quem está entendendo a palavra, diga amém. O mesmo Deus que foi com Abraão, agora Abraão já partiu, foi sepultado, e agora o seu filho da sua descendência, chamado Isaac, tem a presença, carrega as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Por quê? Por causa da obediência. Repita comigo: obediência. E a Bíblia diz que Isaac gera a Jacó. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor achou graça em Jacó, porque no nascimento ali o primogênito chamado Esaú saiu primeiro. Só que segundo a Bíblia ele saiu agarrado no calcanhar do irmão. Saiu junto, puxou um de brilho e já veio outro. Quem está aí, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou no coração da mãe, falou: esse mistério você guarda com você, mas o maior vai servir ao menor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o mesmo Deus que foi com Abraão, o mesmo Deus que foi com Isaac, esse Deus agora é também com Jacó. E por quê? Porque Jacó andou obediente
mediante a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E este mesmo Deus que foi com Jacó, e agora Jacó gerara outros filhos, e por fim nasce a José. E a Bíblia diz que Deus achou graça em José, porque José andava obediente à palavra do Senhor. Quem entende nesta noite, diga amém. Ou seja, meu irmão, a obediência é o princípio de tudo. A obediência, ela abre portas. A obediência engrandece o homem aqui na terra. A obediência traz expectativa. A obediência traz segurança. A obediência traz proteção. A obediência traz refrigério. A obediência traz poder. A obediência traz autoridade. Eu já estou aprendendo e você está recebendo. A obediência, ela abre os caminhos. A obediência, ela cura enfermidades. A obediência expulsa demônios. A obediência salva famílias. A obediência muda uma nação, muda a história, muda o país. A obediência de um homem, ela muda o mundo. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão e glorifica o Deus que honra aqueles que andam em obediência. Louvado seja Deus. Tem alguém obediente à palavra de Deus aqui? Glorifica o nome dele. Exalta o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória! Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem que diz: vivendo os sonhos de Deus na minha vida. Repita comigo: vivendo os sonhos de Deus na minha vida. José agora na casa de seu pai. A Bíblia diz que os irmãos de José, eles não eram muito obedientes, não. Eram uns filhos problemáticos. Como toda família tem pessoas problemáticas. Eu já fui problemático. Em algumas questões ainda, tem que dizer, Deus está tratando. Amém? Deus está tratando. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Deus está tratando nós todos os dias. Mas os irmãos de José eram demais. O pai mandava eles ir para a direita e eles iam para a esquerda. Quem está entendendo, diga amém. O pai pedia para eles fazer tal tarefa, em vez de eles cuidar das ovelhas, deixava tudo abandonada e iam visitar outras nações, outras tribos. E Jacó sabia disso. Tanto que Jacó coloca agora o seu filho como supervisor dos seus irmãos. Olha só. José agora supervisor dos seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos não gostam nada disso, porque eles eram mais velhos, achavam que sabiam de tudo, mas eles esqueceram de uma coisa: para Deus ser na vida deles é necessário um princípio, a obediência à palavra do Senhor, a obediência aos seus pais. A Bíblia diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe aqui na terra, ele vai viver uma vida de gozo, ele vai viver uma vida plena por causa da obediência da palavra de Deus. E a Bíblia diz que José, ele começa a sondar os seus irmãos, a vigiar a mão do seu pai. Só que os irmãos não gostam nada disso. E nessa pleiteada da caminhada de José, a Bíblia diz que José começa a sonhar sonhos de Deus. Repita para o seu irmão aí: José sonhou os sonhos de Deus. Irmão, é maravilhoso quando nós sonhamos os nossos sonhos, mas é muito mais maravilhoso quando nós sonhamos um plano de Deus, um sonho de Deus. José não sonhou qualquer sonho. José não sonhou um sonho num domingo para segunda com a barriga cheia de macarronada, não, pastor José Carlos. José sonhou um sonho vindo direto do coração de Deus para o seu coração. Quem pode glorificar a Deus por isso? E José viu nenhum dos seus sonhos os feixes de trigo dele e dos seus irmãos. O dele ficava em pé na primeira visão, e em um momento os feixes dos seus irmãos se prostravam e o feixe de José subia para o alto. Oh, glória! Só que José teve que abrir a boca e contar o sonho. Os irmãos ficaram revoltados, dizendo: porventura você está querendo dizer que vai ser Senhor sobre nós?
Que você vai nos comandar, José? Você está ficando louco? Já basta você pegar nosso pai e entregar nós para nosso pai. Agora você está querendo zombar de nós, dizendo que você vai ser senhor sobre nós. E José não entendia nada daquilo. Há pessoas que dizem: por que José teve que contar aquele sonho? Deus deu para ele o sonho, por que ele não guardou para si esse sonho? E é verdade, tem coisas que quando Deus revela para nós, irmão, é melhor a gente guardar para nós. É melhor nós, orarmos ao Senhor e entender o aprofundamento, a profundidade daquela revelação através daquele sonho. Mas no caso de José, eu creio que teve que acontecer. Foi permissão de Deus permitir que José contasse o sonho. Porque se José não contasse os sonhos, os irmãos não estariam tão rebelados contra José, tão mordidos, tão indignados contra a vida de José, ao ponto de venderem ele, de jogarem ele num poço e de venderem ele como escravo para o Egito. Quem está entendendo, diga bem. Foi necessário tudo isso. Todos nós conhecemos a história. Os sonhos de José. José sonhou em outra oportunidade também, irmão. Novamente, que os seus irmãos se prostravam e que o sol e a lua também reverenciavam ele. Olha só. E aí contou até para o próprio pai: você está querendo dizer que até eu e sua mãe vamos ser subordinados a você? E o menino ficou calado, mas a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no seu coração, porque ele entendia que o filho dele era obediente a ele e ao Deus Todo-Poderoso, e que existia um mistério grandioso dentro daqueles sonhos. Quem é de nós que nunca sonhou? Quem é de nós que nunca quis a realização de um sonho, a realização de uma vontade própria? E até hoje, às vezes, o seu sonho não se concretizou, mas eu tenho uma boa notícia para você, irmão. Sabe por que muitas vezes o seu sonho não se realizou? É porque Deus tem sonhos maiores para você, é porque Deus tem sonhos maiores para a tua vida, é porque Deus tem sonhos maiores para a tua família. Deus tem sonhos maiores para a tua caminhada aqui na terra dos viventes. No começo da minha caminhada, eu tinha um sonho de explodir, louvando ao Senhor. Quantas vezes na igreja que o pastor Carlos dirigiu, Deus é duas vezes, né? E sempre chamava eu ali para estar louvando, às vezes para estar pregando, no começo da minha caminhada. E eu lembro que eu gravei um CD, porque meu sonho sempre foi gravar um CD, mas quando eu era do mundo. Quem me ouve, diga bem. E depois que eu vim para o Evangelho, veio a oportunidade de eu gravar um CD. Só que esse CD que eu gravei foi de Deus. Só que eu achei que ia explodir. Eu achei que Deus ia soprar o meu nome. Mas quando a gente começa a amadurecer na fé, nós entendemos que as coisas não funcionam assim, não, meus irmãos. Tudo tem um tempo determinado pelo Deus Todo-Poderoso aqui nos céus e na terra. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de se alegrar. Há um tempo determinado, nós temos que entender esse tempo de Deus. Aleluia. Eu achei que estourar e gravei o CD. Consegui vender mais de 1000 cópias, correndo por toda a região. Eu mesmo me lancei na obra. Uma coisa é Deus te lançar na obra, outra coisa é você mesmo se lançar na obra. Eu lembro um amigo conhecido, que ele pregava muito, tinha um bom emprego, e ele, na ânsia da realização do seu sonho, pediu conta do trabalho e se lançou na obra como itinerante para realizar o seu sonho de pregador. Quem me entende, diga amém. E ele era casado, irmão. Saiu para realizar aquele sonho missionário. Começou a faltar o arroz, começou a faltar o feijão, começou a faltar a cabo de rei. Quem está entendendo, diga amém. Começou a faltar a salsicha, pastor, mais barato que tem. Começou a faltar o sal. Aí a mulher não aguentava mais. Ou você vem embora, ou você para esse negócio de itinerância, ou nós vamos separar. Acabou-se os sonhos do grande pregador. Quem está entendendo, diga amém. Deixa Deus soprar o teu nome, irmão. Se o homem fizer promessa na tua vida, você pode ouvir, mas não coloca a tua mão, aleluia, no fogo para o homem, não. Confia na palavra de Deus, na promessa de Deus, porque o homem vai atrás da sua palavra, mas a promessa vem do Deus Todo-Poderoso, passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai se cumprir. Só quem crê, levanta
de José. José teve sonhos de Deus. Os meus sonhos se realizou. Eu gravei. Até tem um trabalho lá no YouTube, pesquisa Pastor Alexandre. De tanto grato que eu sou a Deus por ter realizado esse sonho, gravei um CD semi-profissional. Amém? Eu já lancei até no YouTube, não estou nem vendendo mais. Se quiser pode baixar de graça. Amém? É assim que funciona. Eu entendi isso. Eu entendi que todos os talentos e os dons que Deus nos dá é para a glória de Deus, irmão. Não é para a exaltação do homem. Se vier a fama, se vier o sucesso, mas desde que você esteja debaixo da obediência da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse sonhador agora vê os seus sonhos frustrados. Este homem que não entendia a profundidade desses sonhos que Deus lhe dera, agora se vê lançado dentro de uma cisterna, passando frio, clamando por misericórdia, ouvindo as vozes dos irmãos a longa distância, dando risada, já partindo de volta para casa, já determinados a usar de uma mentira para enganar o Senhor seu Pai. A história diz que José, dentro daquele poço ali, irmãos, se entristeceu tanto a sua alma com seus irmãos, que ele chora de amargura. E daqui a pouco eles voltam e têm uma outra ideia. Antes de deixarem morrendo nesse poço aí, vamos vender. Alguém tem uma ideia? Para aliviar um pouco. Passa alguns mercadores, vendem José por algumas moedas. E a história vai dizer, louvado seja Deus, que este homem começa a sofrer muito na sua caminhada aqui na terra dos viventes. Uma coisa é você ser perseguido pelos irmãos. Outra coisa é você ser jogado na cisterna. Agora outra coisa é te prenderem os pés e as mãos. Um jovem que era livre, um jovem que podia ir para a direita e para a esquerda, agora estava sendo conduzido por uma caravana de escravos. Quem está entendendo, diga amém. Onde estavam os sonhos de José? E José, mesmo assim, segundo a palavra, não tem um versículo na Bíblia que diz que José pecou contra Deus, blasfemando, murmurando. Mas eu creio que José sofria calado e seguia o propósito do sonho que Deus determinou para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. José agora chega no Egito, meus amados irmãos. Todos nós conhecemos a história. Sendo vendido já como escravo, Deus prepara um homem chamado Potifar. Potifar, eu creio que era um homem que tinha um bom coração, porque esse homem gostou da pessoa de José, ao ponto de entender que a sua casa estava sendo bem sucedida por causa do Deus de José, que estava sobre a vida de José. E a Bíblia diz que Potifar coloca José como senhor, como mordomo da sua casa. Ele estava em primeiro, depois de Potifar estava José, acima até da própria mulher. Eu não é mulher que você não toca, mas depois de mim quem manda aqui, resumindo, é você. José fazia tudo, e a Bíblia diz que aonde José colocava as palmas das mãos, Senhor dos obreiros, aleluia, seja na casa ou no campo, a mão do Deus Todo-Poderoso prosperava a vida de José. Ei, meu irmão, quer viver uma vida próspera? O segredo está no obedecer a palavra, obedecer os estatutos, obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Os sonhos de José. E agora José talvez pensa, eu acho que vai se cumprir o meu sonho. Agora estou numa posição elevada. Mas a Bíblia diz que o inimigo usa a mulher de Potifar. Aquela mulher calunia o homem de Deus, dizendo que ele tentou alguma coisa com ela. José é lançado aonde? No cárcere, na prisão. E a Bíblia diz que lá na prisão o carcereiro começou a judiar de José, irmão. Oh, que sonho difícil de se cumprir. Lá no cárcere a vida de José não foi fácil. Eu trabalhei em 2 presídios aqui na nossa região de Bebedouro, e eu sei muito bem o que é uma pessoa estar presa. Não por estar preso, por conhecer o cárcere. Quem não entende, diga amém. Eu não quero estar ali não.
privado da minha privacidade. Talvez você está reclamando de muitas coisas, mas lembre-se que tem presos agora lá que estão 1 metro quadrado, com mais de 30, 40 homens ou mulheres num único local, tomando banho frio. As grades são abertas. Na sua casa, ainda que a janela está faltando um vidro, alguma coisa, você reclama, a sua mãe coloca ali, seu pai instala uma cortina para poder te aquecer, mas tem lugares que pessoas desobedientes, que não andaram ordenosamente na presença de Deus, estão pagando o preço. Mas nós estamos aqui porque a mão do Deus Todo-Poderoso tem nos guardado e nos orientado para andar no caminho original, para andar no temor da palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas a Bíblia diz que o carcereiro vê algo diferente em José. Esse jovem não reclama. Tudo que eu peço para ele faz além do que eu falo. Eu peço para ele limpar uma cela, ele limpa 2, 3. Ele está até dando conselho dos outros presos. Virou até um psicólogo na prisão. Esse homem é diferenciado e é verdade, irmão. Toda pessoa que é obediente à palavra de Deus, Deus nutre ele de dons espirituais que ele marca o território por onde ele passa, pastor. Por onde ele passa, as pessoas ficam com saudade. Por onde ele passa, ele deixa saudade. Por onde ele passa, as pessoas anseiam pela passagem dele novamente. Quem está entendendo, diga amém. Ô, meu irmão, se você tiver a presença de Deus na tua vida, por onde você passar, louvado seja Deus, você vai deixar saudade, porque as marcas de Deus vão passar junto contigo. O homem de Deus passava direto ali, aquela mulher, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar esse homem aí, meu Deus do céu. Aleluia. Tanto que ela fez uma casa acima do nível dela. Fez uma casa de 2 andares, pastor. Igual você é acostumado a fazer. As que o senhor fez não quero nenhuma até hoje, não. Ô, glória. Porque tem uns pedreiros aí, meu irmão, que sonham em ser pedreiro, mas vai ver, não tem nada de pedreiro. O sonho dele não se concretizou, não. Quem está entendendo, diga amém. Seja servente primeiro, irmão. Aprenda com o profissional, aprenda com o pedreiro, aprenda com quem conhece, para depois você dar um de pedreiro. Mas quando você se nomear como pedreiro, aí as pessoas vão dizer, verdadeiramente esse é o pedreiro, porque eu estou vendo tudo no pulo, está tudo retinho, está tudo nivelado. Aleluia, é Deus quem faz com que os nossos sonhos sejam realizados aqui na terra dos viventes, irmão. Você não está entendendo. Você pode correr para tudo quanto é lado, pode mudar de ministério mais de 1000 vezes, mas enquanto você não entender que é Deus que sopra o nome do homem e da mulher aqui na terra, nada vai acontecer na tua vida. Deus pode soprar o teu nome aqui nessa igreja, aqui neste bairro. Deus pode soprar o teu nome, aleluia, em nome da cidade. Deus pode soprar o teu nome lá no trabalho. Deus pode soprar o teu nome através da internet, mas desde que seja debaixo da obediência da palavra de Deus. Só quem recebe essa palavra, levanta a tua mão e glorifica a Deus Todo-Poderoso, o Deus que honra todos aqueles que andam em obediência. Meu Deus. Meu Deus. O carcereiro coloca agora José como senhor ali, como chefe. E as mesmas palavras também dirigidas pelo outro patrão seu. Fala, abaixo de mim, a maior autoridade dentro dessa cadeia que é você, José. Somente respeita o meu cargo. E até quando eu estiver aqui, você pode mandar em mim também, porque a mesma unção que está sobre a tua vida, eu quero que você compartilhe com a minha vida, José. Você não está entendendo, irmão? Quando Deus é na tua vida, até as autoridades vão te aplaudir. Está escrito no livro de Provérbios: temei as autoridades e você será aplaudido por elas aqui na terra dos viventes. É o princípio da obediência. Seja obediente e ande na obediência, que você vai ver as bênçãos de Deus transbordar sobre a sua vida. Ô glória!
O texto diz que 2 presos especiais vão para a prisão. Por que especiais? Porque trabalhavam diretamente com o faraó. Não é qualquer um que trabalha com o faraó, não. Não é qualquer um que trabalha com autoridade, não. É pessoas de confiança, irmão. Irmão, Deus tem colocado muitas pessoas em cargos extraordinários e não estão dando valor a esses cargos. Deus tem te colocado perto de pessoas grandes e você ainda está questionando da tua vida. Deus tem dado confiança para você. Nós que somos segurança, pastor, que confiança que Ele tem em nós. Mas por que a gente continua mais de 10 anos no mesmo lugar? Porque nós somos primeiro temente ao Deus Todo-Poderoso e não vamos fazer nada que venha prejudicar a nossa carreira aqui na terra dos Ibéis. Por quê? Porque nós tememos e trememos da palavra de um Deus Todo-Poderoso. Só quem acredita, levanta a tua mão e glorifica Deus. Aleluia. José prosperou por causa da obediência. E os sonhos na vida de José se cumpriram porque José decidiu viver os sonhos de Deus para a vida dele. Melhor do que sonhar, fala para o teu irmão, melhor do que você sonhar é você viver a realização dos seus sonhos. Melhor do que sonhar é viver a realização dos seus sonhos. Usa a boca de profeta ou de profetiza e toca no sermão e diz: eu profetizo. E você não somente vai sonhar, mas você também vai viver para vivenciar a realização dos seus sonhos. Só quem acredita, levanta a tua mão e glorifica a Deus que realiza sonhos. Por um minuto adora Ele, por um minuto engrandeça Ele, por um minuto adora a Deus dos céus. Vem comigo no glória, vem comigo na adoração, entra nessa atmosfera de poder. Cadê os homens de Deus? Aleluia, cadê as mulheres de Deus? Cadê os adoradores? Cadê o canal de fogo? Cadê esse canal de fogo? Adora Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Eu creio no Deus que realiza sonhos. Eu creio. Eu lembro uma época, irmãos, o tempo é muito curto para uma mensagem dessa, que eu trabalhava de colhedor de laranja, trabalhador rural. Minha mãe ainda trabalhava, só que nessa época eu trabalhava já sozinho. E eu, no ponto, ali esperando o ônibus passar, o vento traz um folheto de uma motocicleta. Motocicleta simples. Na época era uma YBR completa. Quem conhece os homens aí sabe de motocicleta, né? Quando lançou a YBR, foi quando lançou, da Yamaha. Eu peguei aquele panfleto, irmão, e eu desejei aquela motocicleta. E tinha um irmãozinho que ele só ia na roça para tomar a pinguinha dele. Como chama? Caçulinha. Todo dia aquele homem arrumava um jeito de gibrar o empreiteiro e levava o corotinho. É corotinho, né? Levava o corotinho dele. E quando você chega na roça, você sabe que é normal. Não sei se mudou, pelo menos na minha época você chegava lá. Como a gente era muito humilde, às vezes não tinha nem um pão para comer, tomava aquele café e ia para a roça. Chegava lá, a mãe fazia a marmita e disse: ela para aí, porque senão você já comia a marmita lá para 5h30 da manhã mesmo. Quem é de roça sabe disso, né, irmão? E aí a mãe não controlava, senão você comia toda a marmita e ficava o dia inteiro chupando laranja. Mal sabe essa geração as bênçãos que eles estão vivenciando por causa do temor seu e meu da palavra de Deus. Hoje eles podem dormir até umas horas a mais. Hoje eles podem escolher o bom emprego. Por quê? Porque você andou em obediência à palavra do Deus Todo-Poderoso. E debaixo do pé de laranja, eu falei com um rapaz que estava com corotinho. Falei: rapaz, um dia eu vou comprar uma moto dessa aqui. Pra que eu isso aí? Ou acho que o demônio entrou naquele cidadão que já estava bêbado, debaixo do pé de laranja, minha mão toda cheia de espinho, estava colhendo aquela laranja que tem espinho. Até na minha casa tem um pé desse daí para lembrar o tempo da roça. E ali, qual que é o nome da laranja? Ramirinho. O pastor conhece também. E aí, irmãos, quando eu mostrei o profeta para ele, ele começou a dar aquela gargalhada que dava para ouvir lá do outro lado do pomar de laranja.
Você é doido? Olha para a nossa realidade aqui, meu rapaz. Nós estamos colhendo repasse, não é nem a colheita normal. Nós estamos repassando, faz horas que nós estamos, faz dia que nós estamos trabalhando e não colhemos nem de caixa ainda. E você está dizendo que vai comprar uma motocicleta zero? Ele levantou de gado pé de laranja, irmão, e saiu dando risada. Isso não é para mim nem para você, não. E liberou aquela palavra para mim, irmão. Quando aquele cidadão saiu, eu estava tirando um espinho que estava no meio da palma da minha mão. E eu comecei a chorar ali naquele pé de laranja. E eu ouvia o finado missionário da Miranda, que a minha mãe é desse ministério até hoje, né? E ela sempre orando e colocava aquele homem de Deus orando. E eu ouvia aquele homem, mesmo não querendo ouvir a palavra de Deus. Aí eu falei no meu coração, chorando, falei: Senhor, eu vou te servir como esse missionário aí tem falado, como os pregadores têm falado, mas eu quero ver se verdadeiramente o Senhor pode mudar a história de um homem. Aleluia. E eu me entreguei ao Evangelho, me batizei nesse ministério e estou até hoje na presença de Deus. E posso te dizer, a minha esposa, minha sogra, meu sogro, meus amigos, as pessoas que estão mais perto de mim, sabem que eu já perdi a conta de tanta motocicleta que eu comprei, de tanto carro que eu possuí, porque a mão do Deus Todo-Poderoso é na vida daquele que anda em obediência. Se alguém entende essa palavra, levanta a tua mão e glorifica a Deus, que realiza sonhos, onde somente a obediência permaneça na presença dele, que ele vai realizar cada um dos seus sonhos. Comprei tudo quanto é tipo de motocicleta em carro. Até a Kelly lembra disso aí, que os amigos brincavam com ela. Qual que é a motocicleta que o seu pai tem? Ou o carro? Cada dia eu estava com uma moto, ou cada semana, né? Às vezes a mãe dela pegava os carros também, cada dia estava com carro. Cada dia você está com carro? Qual que é o carro de vocês? Aí ela não sabia o que ela respondia, só sei que ela falou isso aí. É verdade ou mentira? Bate palma para Jesus. Esse é o Deus que realiza sonhos. Esse é o Deus que realiza sonhos. Certa feita estava desempregado, procurando desesperadamente. Eu vou terminar, não vai dar tempo de concluir. Desesperadamente um emprego. E eu lembro que uma grande mulher de Deus, ela é viva até hoje, é a senhora. Um amigo meu estava na frente, era mais novo que eu, e eu atrás. E aquela mulher era usada em revelação, como a missionária e outras irmãs, missionária Cristina, Luísa, nossa missionária, pastora, esposa do pastor Carlos, missionária Marta, e entre outras irmãs que têm esse dom. Naquela época era normal, até hoje, terminasse a pregação, a pessoa vinha ainda receber a oração final, né, senhor? E era o culto da tarde da bênção. E lá estava eu naquela fila falando com Deus: abre uma porta para mim, Senhor. E o jovem que estava na minha frente também estava ali. A irmã orou pelo jovem alto e falou: o Senhor está abrindo uma porta grande na tua vida. Falou pro rapaz, falei: eita glória, se abriu na dele, vai abrir na minha também. Aleluia. A partir de hoje, conta os dias que Deus está abrindo uma porta grande para você no centro da cidade. Falou pro rapaz, falei: vixe, que bênção. E a hora que chegou a minha vez, irmão, eu ali brigando com Deus na cabeça: Senhor, abre uma porta. A irmã coloca a mão na minha cabeça e diz: para você assim diz o Senhor, Deus vai te levantar do meio da tua parentela e do meio da tua família. Todos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, recebi aquela palavra ali, amém, glória a Deus. Falei: mas Senhor, eu estou precisando de um emprego. E não é que cumpriu, passou-se poucos dias, o camarada entrou no Laranjão. Naquela época, a coisa mais difícil de entrar no supermercado Laranjão. O pastor Carlos sabe disso, é verdade ou não é? Você ia para a roça e entregava currículo, mas não te chamava, irmão. Hoje não. Os jovens estão tudo empregado, tudo em empresas boas. Diga glória a Deus por isso. E ali eu fiquei com aquela promessa e com aquele sonho: quando vai realizar o meu sonho? Mas de repente, debaixo da obediência, Deus começou a prosperar os meus caminhos. Com 19 anos de idade, dentro da minha casa, eu fui o primeiro a comprar uma casa própria. Diga glória a Deus por isso. Com 19 anos de idade, eu peguei a chave de uma casa própria, porque a mão
imóveis, graças a Deus, Deus tem me abençoado, porque isso é entre eu e Deus. Mas eu só posso dizer que a boa mão de Deus tem sido conosco. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deus realiza sonhos, irmão. Desde que esses sonhos não estejam tirando você da presença de Deus, desde que esses sonhos não ofusquem a glória de Deus para a tua vida, porque Deus quer realizar os seus e os meus sonhos, mas esses sonhos nunca podem estar acima de adorar e engrandecer ao nome do Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que José interpreta os sonhos desses dois homens. Ele fala: os sonhos de vocês são quase iguais. Na proporção de dias é igual. Daqui 3 dias. 3 dias, contém. Esse cara tudo atônito. Opa! O copeiro vai ser restituído o seu cargo. Logo você vai estar dando novamente o vinho para Faraó. Quem entende a palavra, diga bem. E o padeiro falou: opa, gostei dessa interpretação aí. E o meu? Agora o seu já é mais complicado, né? Porque, irmão, segundo o estudo teológico, o copeiro foi mandado à masmorra porque uma mosca pousou dentro do copo de Faraó. E aí o Faraó até decidir a sentença, falou: deixa eu esfriar um pouco a minha cabeça e ver o que eu vou fazer. Agora o padeiro era meio lambão. O padeiro é igual esses restaurantes que tem por aí, que a pessoa faz de qualquer jeito, às escondidas, até a hora que um fiscal vai lá ou alguém denuncia e ele pega a cadeia. Quem está entendendo, diga amém. Pessoas lambonas nunca vão conseguir sobressair na vida, meu irmão, porque ainda que o homem não veja, tem um Deus do céu que está vendo toda a nossa obra aqui na terra dos viventes. O padeiro era um lambão, não era um homem limpo que nem a missionária Heloísa, que faz esses pão maravilhosos, esses, tem que pagar hoje, missionária. Nós não vamos ver demais. Não é que a minha esposa trabalhou anos no Girassol Salgado, fazia cada salgado, e ainda tenho saudade que ela levava aqueles baú grande para mim lá no meu ponto de mototáxi. De repente ela vinha abençoada, está com fome? Eu falei: vixe, é de Deus essa bênção. Esse padeiro era lambão. Quando ele estava fazendo a massa ali, pastor, daí, ele não se preocupava igual o senhor de lavar a mão, de limpar o balcão, de ver se estava tudo certo, não. Jogou a massa de qualquer jeito, a massa misturou com um bocado de pedra e arrebentou com o dente do Faraó. Aí o Faraó não sabia se a pedra estava no copo também, junto com a mosca e tudo. Falou: vai os dois logo para o cárcere. Só que aí o Faraó, pesquisando os pães, achou mais pedra dentro dos outros pães. Ou seja, irmão, aquele que está sujo, se você cutucar, vai achar mais sujeira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aquele que anda na obediência, ainda que alguém levante a coluna, o Deus Todo-Poderoso é poderoso para livrá-lo e trazer um livramento para esta vida aqui na terra dos viventes. O Deus que realiza sonhos. E a Bíblia diz que José fala para o copeiro moro: lembra-te de mim. Fala para Faraó que eu estou aqui injustamente. Fala da minha pessoa, por gentileza. E não é assim, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos no pé do pastor, presidente. Muitas das vezes a pessoa, né, fica naquela bajulação, aquela falsidade, né? Achando que a unção vai vir na marra. Mal sabe essa pessoa que aqui é mais dado, mais é cobrado. Só quem tem unção de pastor que verdadeiramente foi derramado o óleo que nem nós, sabe o peso da responsabilidade de ser ungido como profeta, como homem de Deus. Porque tudo que você vai fazer, você não é pastor, você não é missionária, é assim ou não é, irmão? Você não é obreiro, você não é pregador, você não é evangelista, você não é presbítero. Você não pode fazer isso não. Olha só, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Não é fácil nós prosseguirmos para a realização dos sonhos. A Bíblia diz que José tentou pedir ajuda para esse homem. Devemos sim confiar nas pessoas. Devemos sim, né, depositar confiança nos nossos familiares. Mas muito mais devemos depender da mão do Deus Todo-Poderoso. Porque esse sim pode abrir portas aonde não tem portas. Porque
fazer na minha e na tua vida. Porque esse sim pode fazer aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu e que não desceu ao coração do homem. Esse Deus pode fazer se realizar e se materializar na vida daquele que obedece e anda em obediência à palavra desse Deus Todo-Poderoso. Só quem acredita nesse glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé, o horário já se foi, irmão. Se coloque de pé adorando o nome do Senhor. Chama minha esposa para estar louvando o último hino aqui e nós vamos fechar esse culto glorificando o nome do Deus vivo. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Você vai sonhar. Mais um